Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal, diretamente dos estúdios da Pub Produções, para o Comet TV, para a Vesa TV e para o Spotify. Estamos começando agora esse projeto que é o Comet Talks for Life, o nosso podcast, onde nós vamos falar sobre assuntos muito legais, sobre saúde, enfim. E aí, para me acompanhar nessa trajetória, a gente trouxe um cara fantástico, que é o Thiago Comet. Bem-vindo ao Comet Talks for Life, Thiagão. Muito obrigado, Fabinho. Uma honra estar aqui participando desse projeto sensacional. Com a Pub Produções. E, cara, eu tô super feliz com esse projeto. E que Deus abençoe e que dê tudo certo, cara. Bom, eu sou o Thiago Comet. Sou fisioterapeuta já há 17 anos. Especialista em medicina tradicional chinesa. Dentre outras gamas que eu tenho na área de esporte, na área de preparação de atletas, de finalização de atletas, né, para competição. Show de bola. E estamos nesse projeto aqui maravilhoso, cara. E idealizamos o For Life juntos, cara, com o propósito de propagar informações, de desmistificar muita coisa aí. Então vai ter um conteúdo sensacional aí pela frente. Isso aqui tem muito propósito, cara. O que a gente vai discutir aqui é algo sensacional, com espiritualidade, com propósitos, desafios de vida. É isso, meu irmãozão. Show de Felicidade transborda aqui. É, bacana, né? Muito legal, cara. Bom, eu vou me apresentar, porque talvez muita gente não me conheça. Eu sou o Fábio Comet, sou gestor comercial, mas trabalhei com muita gente na minha vida já. Sim. Muitas pessoas, então desenvolvimento de pessoas é um negócio que eu adoro. Trabalho com tecnologia, então é um misto, né? É um misto de tecnologia com pessoas. Já faço apresentação de podcast de tecnologia, que é um assunto muito técnico, né? É um assunto que é um público muito específico. E o For Life, ele dá pra gente a oportunidade de trazer um outro olhar. Um olhar sobre a nossa saúde, sobre a nossa espiritualidade, sobre autoconhecimento. E é isso que nós vamos trazer aqui, começando com super especialistas na nossa área de saúde, principalmente, né? Mas For Life pode ser o que a gente quiser, né, Thiagão? Com certeza, cara. Para a vida, não é mesmo? Para a vida. Tudo que agrega, o que é bom, suave e agradável, For Life, cara. Exatamente. Bom, o nosso programa, ele vai ser um formato semanal, quinzenal, vai depender muito dos conteúdos que a gente vai trazer. Sim. E a gente vai trazer aqui os grandes especialistas, né, Thiagão? Com certeza, mano. Bom, o Thiagão é um cara assim, pra quem não sabe, né? O Thiagão, ele é meu primo, mas muito mais do que meu primo, é um irmão que eu tenho de coração desde a infância, né? A gente conviveu, né, Thiagão? Cara. Já estamos ficando velho, né? Os cabelinhos brancos aqui chegando, né, Thiagão? Com certeza. Ficamos mais charmosos, né? Exatamente. A gente tomava uma madeira de Coca-Cola, cara, quando a gente era pequeno. Exatamente, cara. Bom, sobrevivemos à Coca-Cola. Sobrevivemos. Mas o Thiagão, ele trabalhou em grandes empresas, né? Como a Metra, como a ZF. Sim. Hoje ele atua com atendimento domiciliar, né, Thiagão? Atendimento particular domiciliar, né? Só focado nisso, né? Um atendimento de qualidade, né? Totalmente humanizado, focado ali, né? Então, assim, meus atendimentos, eles ocorrem em torno de 1 hora e meia. Realmente é um tratamento de qualidade, né? Sim. Que você não encontra em clínicas por aí, você não encontra em outros lugares, né? Eu já estou nesse patamar, vamos dizer assim, né? De proporcionar essa qualidade, né? Pro paciente, né? Com certeza. De reabilitação, de cura, né? E quais são os pontos que você hoje destaca da sua atuação, Thiagão? Então, assim, você vai pegar um paciente, você tem que trabalhar ele como um todo, né? Então, você tem que ver a parte física, a parte respiratória, você tem que ver a parte de sistemas, que aí eu entro com a medicina chinesa, né? Com a acupuntura. Esse é um ponto diferencial, né? Também a parte emocional do paciente e também espiritual, cara. É o todo, né? O que compõe o ser humano, é esse arcabouço físico. Sim. Você tem uma alma e um espírito também, né, cara? Então, faz todo sentido isso, né? Com certeza.
Bom, é uma abordagem integrativa, né? Que inclui acupuntura, ventosa terapia, moxabustão. Sim. Osteopatia, é isso mesmo? Osteopatia, vamos fazer uns trusts, Osteopatia né? chinesa, e muito mais, né? E muito mais, que cara. Eu tenho vasta experiência e pós-graduações também em liberação miofascial em atletas, né? Então o cara vai competir, ele quer dar uma alinhada no shape, nas fibras, né? Então o Thiagão vai lá e faz uma liberação miofascial que não é nada daquela coisa brusca que você vê por aí, o cara gritando. Não, eu desenvolvi... Vários vídeos na internet com isso, né? Já desenvolvi uma técnica refinada, você não precisa impor tanta força, né? Uhum. Então você pode... Eu faço tanto a manual quanto a instrumental também, né? Com aço inox. A ventosa, ela vai bem também, só que tem que ficar esperto com a ventosa, senão ela marca o atleta, aí não é legal. Sim. Se for um atleta de luta... Tudo bem dele ir pro octógono todo marcado, não tem problema nenhum. Agora, um fisiculturista não, porque ele vai expor a beleza ali, né? Toda aquela obra que ele construiu durante um tempo, né? E também uma novidade, isso é muito novo aqui no Brasil, cara. Bota exclusivo aí, gente. Reestruturação abdominal, cara. Reestruturação abdominal? Reestruturação abdominal, já ouviu falar nisso? Nunca ouvi falar, cara. Pois é, cara, reestruturação abdominal, todos deveriam fazer. Por quê? Porque isso tudo começa na respiração. Uhum. Querendo ou não, 99% da população respira errado, cara. Não né? respira pelo seu diafragma, não utiliza o seu abdômen de forma correta. A própria postura do ser humano de hoje em dia é totalmente errada, dificultando essa respiração. Né? Então, o abdômen ele não vai estar no lugar certo e não vai estar trabalhando da maneira que deve, né? E aí você vai ter problemas, claro, de estética, né? Sim. Problemas na coluna, né? Então a reestruturação abdominal, que é muito legal isso, cara. Ele serve tanto para estética quanto para devolver para uma paciente, por exemplo, que tem uma diástase, né? Teve uma gravidez, teve uma dilatação do abdômen, não consegue voltar porque expandiu muito, alongou muito ali tendões, né? Uhum. E toda a fáscia, né? Só pra você ter uma ideia, Fabinho, a gente tem 4 camadas de musculatura abdominal, fora o reto abdominal que você vê. Nossa. Lá dentro, cara. Pra quem é leigo igual eu, ouvir um negócio desse até assusta, né? Cara, mas é normal, né? É normal, sim. É normal. Mas estamos aqui para proporcionar para vocês esse tipo de conhecimento, né? Que legal. Sensacional. Bom. Esse é uma novidade aí. E eu tenho essa especialização também, cara. Muito bom, Thiagão. Que aí a gente integra também. Como você bem disse, é tudo integrado, né? Claro. Então eu vou tratar uma coluna, eu vou fazer uma reestruturação abdominal no cara também. Lógico. Porque vai trabalhar ele como um todo ali, aí esse cara vai ficar curado, né? Ele não vai só ter uma alta melhorada, ele vai ter uma cura, né? Sim. E aí é com ele depois, né? É, lógico. Aí o cara vai seguir a vida dele, né? Sensacional, Fabinho. Muito bom. E aqui na minha frente está o excelentíssimo Fábio Comete. Esse cara é sensacional, meu. Ele já ajudou centenas de profissionais a se desenvolverem de forma pessoal. Sim. Porque tem esse lance, né, Fabinho? Tem bastante. Para você agregar na empresa, você tem que ser o cara também, né? Não adianta você chegar de qualquer jeito lá e ser só mais um. Cara, não vai agregar para a empresa, né? Claro. E você ajudou centenas de pessoas a conseguirem isso, né? Isso mesmo. E ajudou essas empresas aí também, cara. E essas pessoas a se desenvolverem profissionalmente também, né, Fabinho? Sem dúvida. É assim, né? A gente trabalha com eu trabalho com tecnologia, mas nada disso vai funcionar se não tiver pessoas. Sim. Ainda mais nos dias que a gente está hoje, né? Com a inteligência artificial chegando, a gente tem uma mão de obra que não está preparada ainda para esse momento, mas o que eu costumo dizer é, vai dominar o mercado de trabalho quem associar a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, mas com um comportamento humano equilibrado. Sim. E aí é uma coisa que a galera ainda tem um pouco mais de dificuldade. Se né? não vira um exterminador do futuro, Fabinho? Exatamente. Deus, e essas 2 décadas aí de experiências com vendas e liderança, meu irmãozão? Cara, é um negócio que é uma construção, é uma carreira construída, baseada em muita análise. Eu sou um cara muito analítico.
para fazer, por exemplo, esse podcast, a gente pensou, né? E a gente analisou. Sim. Obviamente, é um trabalho que vem de muitos anos, passou pela formação das pessoas. Eu, pessoalmente, já fui vendedor de rua, já fui vendedor de telemarketing, já fui todos os tipos de vendedor. Eu comecei vendendo CD personalizado na escola. Então, a gente já vendia e não sabia que estava sendo vendedor, né? Sim. Mas na questão da liderança, eu acho que passa muito por esse lance de você saber o que você está fazendo, né? Para você ser um bom gerente de vendas, você tem que, obrigatoriamente, ter passado por um setor de vendas como vendedor. É o meu ponto de vista. E eu passei por esse setor de vendas e tive bastante sucesso. E hoje a gente lidera um time grande, né? Hoje eu faço um trabalho com gestores de vendas. E aí esses gestores de vendas multiplicam o conhecimento com os vendedores. Então, para isso, Tiagão, você tem que ter um equilíbrio muito grande. Eu nem sempre fui um cara muito equilibrado, para falar a verdade. Com o passar dos anos e a experiência, você vai dando uma baixada na pressão. E aí é por isso que o For Life veio para somar nas nossas vidas, né? Sensacional. Para mim é um negócio maravilhoso, porque no For Life a gente vai ter a oportunidade de escutar pessoas para que nós mesmos melhoramos. Claro. A gente vai buscar a nossa melhora. Com certeza. Né? Então, o For Life vem para isso, né? Boa, garoto. Muito bom. Exatamente. Tiagão, agora, Diga. vamos lá. Você começou sua carreira atendendo pacientes neurológicos, certo? Neurológicos, cara. Muito bom. Sim. O que esses primeiros atendimentos te ensinaram sobre o ser humano além da dor física? Excelente pergunta, cara. A dor emocional desses pacientes e dos familiares, né? Porque esse período da minha vida, eu saí da faculdade em 2009, dezembro de 2009. 2008. 2008. Em 2009, eu já iniciei nesse centro de reabilitação da Prefeitura de Santo André, aonde foi a minha escola, cara. E aí eu logo me deparei com neuroinfantil, neuroadulta, né? E aí era colhida informações com a família primeiro. Por exemplo, eu pegava uma criancinha que nasceu com problema. Como que será, né? Vamos colher informações dos pais, o que aconteceu, como que aconteceu o nascimento dela. E aí colhia toda a história pregressa dos pais também, né? Tem todo um histórico. Tem por todo um trás, né? histórico, cara. Por que aquela criancinha nasceu com aquele probleminha, cara? Foi algum problema genético? Foi algo relacionado a alguma substância que mexeu ali com o aparelho reprodutor da mãe ou do pai, né? Sempre tinha alguma história. Alguns era pura genética mesmo, né? Alguns tinham algumas histórias. Então você via a carga emocional de uma pessoa que sonha em ter uma criança com saúde e ela vem com um probleminha. Sim. E também, cara, você vê como as pessoas são guerreiras, né? Sem dúvida. Todas elas, Fabinho, todas elas, independentemente de classe social, de condições, todas as mães e pais que eu entrevistava ali, que eu tratava aquelas crianças, eles tinham uma força para lutar por aquela criancinha. Não importava o jeito que ela era, se ela era com muita sequelinha, se ela era com pouca sequela, se ela tinha um prognóstico bom, se ela não tinha um prognóstico bom. Todos eles ali estavam por eles ali, sabe? E em certos momentos, claro, né, você percebia ali uma certa tristeza da parte deles, né? Claro. Deve bater, né? Um momento assim de... Sim, mas na sequência você já via o que eu falei agora, essa força, né? Que é o amor, cara. Eu via muito amor, o amor para com o próximo, né? Tudo bem, é o filho dele, mas ele poderia muito bem rejeitar o filho, falar, não, eu não quero um filho com probleminha, eu quero um filho saudável. Exato. Mas não, os pais estavam ali, levavam na fisioterapia, acompanhavam, faziam as recomendações que a gente dava. E claro, muitos tinham um sucesso, né? Cresciam ali dentro. Eu passei 4 anos lá, né? Sim. Então tinha pacientes que eu comecei a atender no início, em 2012 eles estavam lá ainda. Eles cresceram 4 anos ali com a gente, né? Muitos com a evolução natural do quadro deles, né? Dependendo da afecção que eles tinham, da doença que eles tinham, né? Na evolução do quadro mesmo.
Entendi. Mas o que eu vi ali, cara, era o amor que prevalecia. É uma espécie de uma chama da esperança acesa o tempo inteiro, O né? tempo inteiro. Da Mesmo família, do próprio paciente, digamos assim, né? mesmo ele sabendo que a criancinha não iria ter um progresso legal, que ela não iria ser como uma criancinha normal, mas ela era o anjinho deles, Com certeza. né? Show de bola, cara. Cara, bem esse foi impactante. bem impactante, Bem cara. impactante. Então, assim, às E vezes... já de cara, né, Tiagão? Desde o começo Cara, já. Desde o começo. Aí E foi um choque pra você no começo? Olha, cara, foi. Foi um choque tanto pessoal quanto profissional. Uhum. Porque eu tinha acabado de sair da faculdade. Na faculdade, você aprende muito. Eu tive um ensino maravilhoso, cara. Eles pegaram os melhores professores de São Paulo e formaram a minha turma. Foi a primeira turma da Fefisa, cara. Saudosa Fefisa, né? Saudosa Fefisa hoje. Saudosa Fefisa aí, ó. A galera da Fefisa. O pessoal da Fefisa era, assim, referência no Brasil em educação física, né? Sim. Aí falaram assim, ó, vamos montar um curso de fisioterapia? Vamos. O curso. Tinha que ser o curso, né, cara? Porque era a primeira turma. Sim. Então eles pegaram os melhores, inclusive um deles virá aqui legal, no nosso hein? podcast, Muito o Peralta. em breve, aguardem. Sim. Um abraço pro Peralta aí, Peraltinha Peralta. e a Marcinha Sangian também, viu? É, legal. Nossa cardiologista. E aí montaram o nosso curso, cara. Então, o meu aprendizado foi muito bom. Aprendemos demais. Só que chegou na prática, você fala, não sei nada. Dá um O que branco. eu vou fazer com essa criança aqui, cara? Não, tenta lembrar as coisas lá que você aprende. Não é assim, cara. Você vai aprender ali na prática. Tá com dúvida? Vamos pegar um artigo científico, vamos ler sobre a doença, vamos ver artigos, o que funciona ali. Aí você vai se tornando aquele profissional lá que você sonhava em ser e achava que com o diploma você já era. É só a prática, cara. Não tem Né? jeito. Não tem Então, jeito. nessa parte profissional, eu pirei. Eu falei, nossa, o que eu faço? Porém, a gente foi estudando, claro, com a ajuda de Deus, e a gente foi se desenvolvendo ali, né? E também um impacto emocional, pessoal meu, né? De ver a situação de uma criança ou de um adulto que teve um AVC, que teve um trauma crânioencefálico, que perdeu os movimentos das pernas ou só de um lado do corpo, né? E você se vê perfeito, você vê a sua família, os seus amigos, curtindo a vida numa boa e às vezes não ligando para certas coisas que deveriam ligar. E essa pessoa que está passando por esse momento, né, debilitado ali, querendo o mínimo daquelas coisas, Sim, sabe? sim. Então você aprende a dar valor também para muita coisa na vida. Você vê as pessoas reclamando de tanta coisa. Eu falava assim, você tá reclamando disso aqui? Como assim, né? Passa um dia comigo lá no CREM que você vai ver. Você vai sair de lá dando valor para muita coisa na sua vida. Para tudo na sua vida. Pelo fato de você ter as duas mãos saudáveis. De você ter uma cognição boa. De você lembrar das coisas. De você ter uma visão, né? De tudo que você olha. E essas pessoas... Esses pacientes, de forma geral, né, Fabinho? Eles me ensinaram demais, cara. Então, eu sou esse cara hoje, por muito que eu aprendi com eles, por influência deles, né? Ali, logo no começo da minha carreira, cara. Isso aí é 16 anos atrás. Muito bom, muito bom. Quem tá acompanhando aqui o For Life deve estar refletindo forte agora, hein, Tiagão? Exatamente. Muito forte. E, Fabinho, você, cara, veio da rua, do varejo... de venda direta, certo, cara? Certo. Com essas experiências, formaram sua visão de negócio com gente de verdade no centro de tudo? Sem dúvida. O que eu aprendi nesse tempo inteiro é principalmente a parte da comunicação. Quem trabalha com vendas, ele tem que ser um sujeito, uma pessoa acostumada com o não. Certo. O não é presente na sua vida e se você não souber lidar com o não das pessoas para atingir seus objetivos, você não está preparado para trabalhar com vendas. Já desmotiva e não continua, né? O não é o seu companheiro a vida inteira, na verdade, né? Uhum. Você pode ter experiência que for no segmento de vendas. O não, ele vai estar presente. Sim. É um ambiente
talvez visto por muitos que não estão no meio, né? Ele é ele é visto assim, quem criança, por exemplo, Tiagão, levantou a mão e falou assim, quando eu crescer, eu quero ser vendedor. Ninguém. Nunca, eu não conheço. Não conheço. Eu Conheci um cara. De futebol, né? Eu conheci um cara que falou que quando era pequeno via o pai vestido de palitozinho e tal e falou que queria ser vendedor. Mas assim, 1 em 1 milhão. Sim. Ninguém quer ser vendedor. Mas aí, o que acontece? Você toma tanto não, mas quando você ganha o sim, isso impulsiona, desperta, né, impulsiona. E aí acaba ficando quem realmente cria essa paixão pelo sim. É tão difícil. Que lindo isso, E aí cara. vai ficando aquela galera que, pô, comemora. Vendedor tem que comemorar quando consegue ali alguma coisa, né? Então, eu fui criado nesse veneno do não, me acostumei. Sim. E aí eu desenvolvi técnicas das mais diversas, né? Associando sempre o estudo do cliente com essa parte de vendas, né? Prospecção, argumentação, você tem que argumentar demais, tem que apresentar tudo pro cliente, não pode ter dúvida. O sim do cliente, ele tem que estar recheado, ele tem que estar preenchido de toda e qualquer dúvida, não pode ter dúvida, porque senão você vira um vendedor sem credibilidade. Sim. Né? Então, eu sempre trabalhei numa linha assim, não minta pro cliente, fale a verdade. E mostra os benefícios daquilo que você está vendendo. E é mais ou menos nessa linha. Isso é tudo na vida, né? Sim, e é a mesma coisa. Você se impulsiona e se motiva com o sim, certo? Isso. E o cara que comprou, ele vai estar ávido por aquele produto mesmo. Ele falou, eu quero isso aqui mesmo. Sensacional, eu quero isso aqui, cara. Exatamente. Na verdade, uma coisa que eu aprendi com o tempo. Com o tempo, você agradece muito a sua venda, né? Obrigado, você me ajudou. Mas tem situações que você dá até parabéns pro cara. Pô, parabéns, você fez uma excelente escolha. Então tem uma diferença que com o tempo você aprende, né, a fazer. Claro. Talvez lógico, tem que ter gratidão. Mas você tem que parabenizar lá o seu cliente pela aquisição, pelo serviço que ele tá que você vai prestar para ele, enfim. São algumas coisas que vão acontecendo, né? Claro, Fabinho. Vamos lá, Tiagão. Agora, no pós-pandemia, né? Pós-pandemia, essa época aí foi difícil, né? Foi difícil, cara. Foi difícil. E no pós-pandemia, você começou a atender em domicílio, né? Porque era uma demanda generalizada, né? Sim. A pedido dos seus próprios pacientes, obviamente, né? Sim. O que essa mudança te mostrou sobre confiança com o cliente e gerou conexão para você, cara? Olha, na verdade, particulares eu sempre tive desde o CREM. Desde antes da pandemia, na verdade, né? Desde antes da pandemia. Porque assim, eu trabalhava no CREM e aí tinha um pessoalzinho que olhava e falava, aquele cara ali, eu quero aquele cara atendendo eu sozinho. Né? A famosa indicação, né? De repente, alguma coisa desse nível. O cara via o trabalho e falava, talvez se eu contratar esse cara particular, o meu desenvolvimento vai ser muito melhor. Sim. E eu sempre tive particulares, sempre. Tanto na Metra, quanto na ZF, quanto no CREM. Eu tinha o meu fixo e tinha 2, 3 particulares por dia, tal. Complementava a minha renda, eu ajudava as pessoas, tava legal. Veio a pandemia, perdemos o contrato com todo mundo, né? Nossa. E aí ficamos 4 meses sem atender ninguém. E alguns particulares vieram me procurar, Tiagão, preciso de físio, cara, você não tá atendendo? E eu ia de máscara, ia de luva, ia com aqueles negócios, parecia um astronauta, né, cara, pra atender. Eu fazia isso. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir o dia todo só para particulares. E, cara, eu fiz uma divulgação com cartãozinho, tal, com rede social. Mas, no meu caso, isso não funciona. Sim. Porque eu entro dentro da casa da pessoa. Então, tem que ser indicado. É muita indicação, né? Então, ia falando pro outro, eu preciso de físio, Tiagão, tal. E hoje, graças a Deus, depois da pandemia, aí a gente tem o quê? Uns 3 anos, 4 anos por aí, né? Tá indo para isso. Eu estou somente com particulares, né? E graças a Deus a agenda cheia, cara. Às vezes tem picos assim que eu tenho que deixar na fila de espera alguns, porque eu
tô atolado. Sim, sim. Né? E é isso, cara. Agora temos outros projetos, né? Agora temos a Ortopec, né? Que é a nossa patrocinadora também. Muito bem, exatamente. Onde eu tenho lá um consultório, onde eu faço atendimento somente aos sábados, né? Porque a agenda durante a semana não dá, né? Não comporta para eu atender lá também. Então temos lá na Ortopec essa possibilidade também de ajudar pessoas ali, né? Aliás, né, Tiagão, já aproveitando que a gente falou da Ortopec, Certo. a Ortopec é uma parceira importante nessa nossa missão aqui, né? É, o nosso A Ortopec, ela né? tá desde 2013, Tiagão, oferecendo aí produtos ortopédicos e cirúrgicos. Sim. Com empatia, né? Cuidando ali de quem vai lá consumir os produtos, né? Quem está consumindo esse tipo de produto aqui está num momento delicado, né? Com certeza. E assim, trabalhando com as melhores marcas do mercado, né? Camas hospitalares, cadeiras de rodas, curativos especiais, itens de higiene para idosos, acamados, enfim, né? Para a galera que está acompanhando aqui o nosso podcast, pode começar a seguir agora a Ortopec no Instagram, @OrtopecSantoAndré, ou chama no WhatsApp no 11 9380 9886. Saúde também se faz com estrutura e acolhimento. Um grande abraço. Já marcou o horário que o Tiagão pode mandar mensagem lá também. Exatamente. Viu? Senão fala direto comigo. Exatamente. O Tiagão já tá lá com o pessoal da Ortopec sempre aos sábados. Sim. Muito bom, muito bom. Bom, Fabinho, agora eu te pergunto, meu irmãozão. Você vive dizendo que o maior problema dos profissionais técnicos, né? sim. E que eles pensam como técnicos, né? Isso em Cara, qualquer área. Foca muito ali, né? Fala, é isso daqui que eu faço e é o cabresto, né? Em que momento virou a sua missão? Onde foi que você virou essa chave aí, meu irmão? Então, eu tenho como missão, né, hoje, apoiar profissionais técnicos a pensar como empresários. Existe um grande problema aí. O cara manja pra caramba, Tiagão, da parte técnica. Eu trabalho com tecnologia, então o cara que trabalha com tecnologia, ele é apaixonado por fazer as coisas funcionarem. Então, ele tem basicamente um prazer de entregar a tecnologia para o cliente, só que ele se esquece que ele é um empresário muitas vezes, ele é um cara autônomo. Assim como você atende em domicílio, esse cara, ele atende tecnicamente na casa das pessoas, nas empresas. E ele esquece que por trás desse conhecimento técnico, ele tem que ter um conhecimento de empreendedorismo, um conhecimento gerencial. E aí entra o meu papel de fazer a orientação para esse cara, né? A gente tem hoje profissionais da área de segurança, eletrônica principalmente. Está entrando uma lei nova que vai revolucionar o mercado. Então a gente tem hoje uma plataforma de conformidade onde esse cara ele vai aprender tudo sobre a nova lei do Estatuto da Segurança e ele vai também aprender sobre empreendedorismo. Porque a parte mais difícil ele já faz. Verdade. Ele já vai até o local, faz a instalação, só que agora ele vai ter que fazer uma série de adaptações no seu próprio negócio, porque ele tem empresa, a maioria dos caras tem empresa aberta. E ele não conhece como conduzir esse negócio, como que ele vai ganhar mais dinheiro, como que ele vai formatar os contratos dele. Então, a minha missão hoje é ajudar, porque todos são meus clientes, e se os meus clientes vendem bem, eu vou vender bem. Como que esse cara vai introduzir uma mentalidade empreendedora? Então, a gente apoia nesse sentido, num ambiente onde a gente tem mais de 400 mil empresas no Brasil. A gente tem essa plataforma de conformidade que é online, a gente vai deixar o link aqui na descrição do Comet Talks for Life também. Sensacional, Fabinho. Então, que mentalidade a sua, hein, cara? Eu tenho que preparar os caras para eles irem para a ponta pensando no negócio, não só a parte técnica. Perfeito, meu irmão. Né? Bom, muito bom. Tiagão, diga, meu brother, você estudou várias práticas de medicina tradicional chinesa e eu acho isso daqui fantástico, né? Em que momento você entendeu que o corpo e a mente não são inseparáveis assim nesse mundo, que é um cuidado real das pessoas, né, cara? Porque medicina tradicional chinesa é um negócio milenar, né, cara? Um negócio
antigo, mas que tem muita técnica vindo aí, você traz isso para o seu serviço, né? Em que momento que você fala assim, cara, medicina tradicional chinesa para me apoiar nos meus atendimentos? Cara, foi a partir do momento em que um grande mestre, né, que veio da China, foi meu professor na faculdade. Ele trouxe esse curso inovador aqui no Brasil, era em torno de 2010, mais ou menos. Ele trouxe para cá, falou, Tiagão, vamos fazer esse curso comigo? Eu falei, cara, não acredito, meu, desculpa. Não acredito em acupuntura, cara. Ah, mas agulhinha lá. Falou, Tiagão, vem comigo, cara. E eu fui com ele. E eu realmente aprendi, descobri, fazendo em pacientes e em mim mesmo, de que realmente a acupuntura, ela faz todo sentido no corpo humano, que foi descoberto na China por tentativa e erro, né, cara? Claro. Então o cara apertava um belo do exemplo, eles caminhavam muito e eles tinham o costume de fumar. Uhum. E eles cansavam muito porque andavam muito. E o cara sentia uma dor num ponto da canela dele, ele aproximava o cigarro ali e conseguia caminhar mais. Então ele percebeu que aquele ponto ali, ele dava uma maior performance para as pernas dele e também aliviava problemas de dores no estômago. Foi aí que o cara descobriu o estômago 36, aqui na canela. Que legal. E aí ele foi, tentativa e erro, 36, e foi descobrindo os pontos do corpo, né? O que eu penso em relação à medicina tradicional chinesa e a reabilitação de um paciente é aquilo que eu disse no início, você tem que pensar nele como um todo, né? Então, por exemplo, eu vou tratar de um tornozelo, vai. Tá, beleza, vou tratar um tornozelo. Uhum. Quais os meridianos que passam pelo tornozelo? Ah, o meridiano do rim. Olha só. Ah, então eu vou usar um ponto de rim ali que vai ser benéfico pro tornozelo do cara, porque vai melhorar todo o metabolismo local, né? Vai promover remoção de catabólicos, vai melhorar aporte de sangue, aporte de nutriente, né? Aporte de oxigênio. E também vai beneficiar o rim do cara. Olha só, cara. Às vezes pacientes têm dores em determinados lugares do corpo que na verdade é de órgão interno dele, né? Ele não tá com nenhuma afecção naquela parte do corpo, mas aquele ponto tá sensível porque o órgão dele tá sofrendo. Então você trata dessa forma, né? De forma geral. Agora, como você perguntou aqui, de uma forma de corpo e mente, né, cara? A mente, ela é responsável por tudo no seu corpo. Se você diz para você mesmo, eu sou um tornozelo saudável, todos os dias você vai ter um tornozelo saudável, você vai curar o seu tornozelo. Claro, você vai precisar ter força muscular, alongamento muscular, saúde de articulações, beleza. Mas isso aí você vai fazer na prática, né? Mas a mente enviando informações para o seu sistema, isso acontece de forma mágica, cara. Assim como quando Deus criou a Terra, ele falou, haja luz, e houve luz. Sim. Se nós soubéssemos, né? Utilizar ali a força do pensamento, a voz. Eu sou um cara saudável, eu sou um fígado saudável, eu sou um estômago saudável. Você não vai ter problemas, cara. Claro que o que eu tô dizendo aqui tem que estar associado a um tratamento, exatamente, né? Tem que estar associado à sua qualidade de vida, né? Claro. Você não vai se entupir de medicamento que vai prejudicar seu estômago, seu fígado, seu rim. E vai pensar positivo. E vai pensar positivo. Vai falar, não, vai dar certo, né? É isso, assim, é um misto de algumas coisas, né? Você tem que, obviamente, o pensamento positivo, ele atrai, ele transforma, mas associado a um estilo de vida, né? Também, a sua ação, exatamente. Claro. Isso é tratar o paciente como um todo, né? Com certeza. Boa, garoto. Excelente, Fabinho. Muito bem. É isso aí, pessoal. Ótima, então, pensamento positivo, mas faça a sua parte. Faça a sua parte, né? Não adianta só. Não vai nessa, não. Bom, Fabinho, seguinte, meu irmãozão. E no mundo corporativo, cara, essas empresas aí, você já
lidou com milhares de empresas, certo, cara? Bastante. Mais de 20 anos aí de experiência, né, irmão? Sim. Agora você chegou lá, né, Fabinho? Fala pra nós aqui, fala, cara. Não, ainda não, ainda não. Eu sou um eterno aprendiz. Não, mas você chegou lá, mas você quer ir além, Quero né? ir além. Mas ó, você chegou com lá certeza. já, né, Fabinho? Tem um certo Você é conhecimento. exemplo pra mim, cara, de verdade. Então, o que mais chama atenção aí, cara, quando o assunto é saúde mental no ambiente de trabalho, cara? Então, saúde mental no ambiente de trabalho. Hoje, as pessoas, principalmente depois da pandemia, Tiagão, a galera mudou. O comportamento mudou. Então, eu vejo hoje a saúde mental no trabalho como um item indispensável, né? Indispensável, Indispensável. Né, cara? A galera precisa fazer terapia, precisa procurar ajuda, né? Porque é um misto muito grande de várias emoções. Mas você acha que, por que hoje? Cara, eu Você vejo... acha que antigamente a galera não precisava de uma terapia, de Eu acho conversar? que... Ou você acha que os estímulos externos que nos cercam faz com que nós nos adoecemos, com que o cara não produza tanto? Eu vejo que hoje o acesso a muita informação, ele acaba deixando as pessoas com muita ansiedade. Então a ansiedade é um dos pontos que a gente precisa buscar tratamento. É muita, cara, imagina, hoje você passa ali no seu feed, por exemplo, você chegou em casa depois do trabalho à noite, pouca gente assiste televisão. Muita gente vai para onde? Vai para o Instagram, vai para o TikTok. Sim. E aí a galera, cara, consome um nível de informação que há 5, 10 anos atrás a gente nem pensava em consumir. Malemar, há muitos anos atrás você assistia uma TV, uma novela, um jornal, vai para a cama, dorme, acabou. Hoje não, hoje você tem dos mais variados assuntos, dos mais variados conteúdos, batendo na sua cabeça e na sua tela o tempo inteiro. Então, você absorve muita informação. Uhum. A informação, ela está na ponta da sua mão ali, o tempo que você quiser. Sim. Então, isso tem produzido muita ansiedade nas pessoas. Hoje você tem um grande número de pessoas com ansiedade atacada, né? Então, a minha recomendação para a galera é, gente, vamos procurar fazer uma terapia, né? E aí tem os nossos amigos psicólogos aí para dar todo o apoio. Mas eu, como líder... Doutora Raquel. Exatamente, que vai estar com a gente muito em breve, hein? Tá com a gente aqui 2 semanas aí, doutora Raquel. Muito bom. Então, buscar essa questão de fazer terapia mesmo, né? E assim, quem não faz a terapia é buscar ter um entendimento sobre as coisas também, né? O ambiente corporativo ele é um ambiente de muita cobrança. É assim, você tem que saber separar o que é pressão de tensão. Eu, como líder, eu tenho que saber separar muito bem isso. Colocar pressão é uma coisa, colocar tensão é outra. Então, eu mesmo tenho que ter um equilíbrio muito grande no meu dia a dia. Então, eu acho que hoje buscar um entendimento sobre o momento que cada um está passando é fundamental, Tiagão. Fundamental, cara, fundamental. Excelente, Fabinho. Excelente, meu irmão. Muito bom. Bom, vamos lá, Tiagão. Diga, meu brother. Aqui, né, você estudou então várias práticas da medicina tradicional chinesa, né? Sim. Já passamos por esse assunto. Já. Vamos falar um pouquinho agora sobre todas essas técnicas, Tiagão, que você domina. Sim. Qual você acredita que todo mundo deveria experimentar, pelo menos uma vez na vida, de tudo que você proporciona nos seus serviços? O que a galera... Às vezes o cara não está precisando necessariamente de uma fisioterapia. Mas ele vai estar desequilibrado por esses fatores que você falou. Então, o que você... A acupuntura. Acupuntura. Isso não é só para quem está teoricamente... Não. A acupuntura, ela age no seu sistema como um todo, né? Então você tem órgãos, vísceras ali e todos os meridianos relacionados a todos os órgãos e todas as vísceras do seu corpo, né? Sim. De alguma forma, todos nós estamos desequilibrados. Por quê? É muita informação, certo? É poluição sonora, é poluição visual, é poluição no ar, é a sua alimentação, é o que você bebe, é o que você consome, né? Isso vai trazer um desequilíbrio para o nosso corpo. Ele é bem diferente daquele lá do Éden que foi criado lá, né? É verdade. Os estímulos são outros, cara. Então você vai desequilibrar. O seu corpo sempre estará lutando para buscar um equilíbrio que ele não vai encontrar. Sim. Né? Você sempre vai estar desequilibrado. Sempre vai estar com alguma afecçãozinha, mesmo você não sabendo. A acupuntura,
ela não é uma mágica, mas ela joga o seu organismo para a normalidade. Eu me lembro de uma aula, uma das aulas que eu tive de medicina chinesa, eu falei, mestre, eu tava nessa fase, né? Uhum. Eu quero aumentar o meu GH, como eu faço? Que ponto eu uso? Aí ele falou, cara, não vai aumentar seu GH. Se você tiver uma afecção, um problema de secreção de GH na sua glândula pituitária, ele vai jogar para normalidade. Mas ele não vai fazer você ser um super-homem. Né? Não vai ser um subir, super-homem, né? Mas vai jogar para normalidade. Ou seja, se ela tiver baixa, ele vai jogar pro normal. Ele não normal. Não vai dar o up. E se tiver alta também, porque na medicina chinesa, ou você está em depressão, você está down, negativo. Ou você está muito. Ou você está yin, ou você está yang. Então você está frio ou você está muito quente. Sim. Então tem que jogar para essa normalidade, aí o seu corpo trabalha com uma forma mais harmônica, certo? Vou te dar um exemplo básico aqui de desequilíbrio. A gripe. Tiagão, mas a gripe é um vírus. Sim, a gripe é um vírus, mas se o seu sistema imunológico estiver de forma normal, ela não entra. Entendi. Seu sistema imune vai lá, mata aquele vírus e excreta ele. Se você tiver com a imunidade baixa, você está desequilibrado. E aí a doença oportunista vai lá e se instala. Entendi. Então faça uma acupuntura, viu, galera? Cara, isso aí. Acupuntura neles, Tiagão. Isso aí, meu irmão. Show de bola. Bem, cara. Então assim, vamos lá, Fabinho. Bora. E esse podcast, meu irmão? Esse sensacional, podcast, hein? Esse podcast. Tá saindo bem esse podcast, hein, tá cara? indo, tá fluindo, Tiagão. O Tiagão tava nervoso antes de vir pra cá, né, Tiagão? Mas tava tranquilo, Tranquilo, cara, agora já tá indo, né? Eu tava super tranquilo, eu tava ansioso de uma forma boa, né? Sim. Sabendo que ia ser algo novo, né, na minha vida. Você tem muita experiência, né, cara? É o primeiro podcast que eu participo e que nós iremos apresentá-lo, né, a partir da semana que vem, né? O que você espera que esse podcast se torne, cara? O que você sonha aí do For Life, cara? Eu vejo, Tiagão, o For Life como uma grande oportunidade de transformar as pessoas. A partir de pensamentos e conteúdos sobre saúde, autoconhecimento. Olha, até arrepiou, Fabinho. Sério, cara. Eu vejo. Verdade, meu. Eu vejo como uma grande oportunidade de quem está nos acompanhando ter pontos de vistas diferentes. E a partir desses pontos de vistas, começar a ter transformações reais em suas vidas, né? Sim. Assim como eu mesmo já tive algumas transformações, é lógico, a gente sempre tem que melhorar. Sim. E buscar isso, a gente ninguém é perfeito, né? Mas nós temos os nossos exemplos, né, cara? Aquelas pessoas que inspiram a gente. Ou às vezes você pega um trechinho de um podcast e fala, cara, eu aprendi que isso daqui... é mesmo, né? Aquelas sacadas, né, cara? É verdade, cara. Você leva isso pra vida. Leva pra vida. Eu mesmo, cara, eu hoje emagreci meus 25, quase 30 quilos, né? E isso me deu uma mudança muito boa pra mim. Consigo desempenhar melhor em todos os sentidos, né? Claro. Trabalhando, em casa, tudo, você melhora, né? Porque, foi um momento que eu tive que buscar a melhora da minha saúde. Eu comecei a ter problemas intestinais, cara. Tive que fazer tratamento. Caramba, e aí eu consegui fazer uma reeducação alimentar, né? Então eu consegui, através do emagrecimento aí, melhorar meu desempenho em todos os sentidos, né? Então, se eu conseguir, eu posso também transmitir essa mensagem para as pessoas. E eu acho que a gente vai, através dos profissionais que estão aqui, as aulas que você está dando aqui hoje, por exemplo, alguém vai pegar esse conteúdo e vai falar, caramba, gente, olha que interessante, né? Então eu vejo o Comet Talks for Life como um instrumento de transformação para quem está nos acompanhando, Tiagão. Verdade, Fabinho. Tanto na área da saúde, quanto, por exemplo... rebatendo as suas aulas aí também, né, irmãozão? Nessa parte aí de profissionalismo mesmo, né? Às vezes o cara, ele manja muito, mas ele não sabe desenvolver aquilo lá para agregar para a empresa, agregar para os outros caras que estão com ele ali, né?
E você é um cara que faz isso, né, meu irmãozão? Com certeza. Assim, eu acho que esse é o nosso propósito, é levar conhecimento para que as pessoas transformem a sua vida, né? Sim, E falando em irmão. propósito, não é só de gente, não é só gente que acredita nisso, né? Sim. Tem gente, Tiagão, que cuida daqueles nossos amigos de quatro patas. Verdade, Né? irmãozão. Na mesma atenção que a gente dedica aos seres humanos, né? Verdade. Tipo quem, Tiagão? Tipo Milauau, cara. Tipo Milauau. Tipo Milauau. Tipo Milauau. Milauau, que é a estética animal, né? Cuidam da estética animal. Tá com a gente desde o início, então, aqui no nosso podcast, né? Sim. Milauau, né? Desde 2016, eles oferecem mais do que banho e tosa, né? Eles fazem cromoterapia, banho de ozônio. Ó que doideira, né, cara? Isso é sensacional, Banho hein, de ozônio, reconstrução de pelagem, cara. E um cuidado real com os pets, né? Eu me lembro de Laí Ribeiro. Laí Ribeiro falou assim, fizeram uma pergunta pra ele, né? Se fosse pra uma ilha deserta, cara, o que você levaria? Levaria uma máquina de ozônio. Então, cara, assim, o Milauau hoje, ele, pra quem não conhece o Milauau, o @ deles no Instagram é Estética Animal Milauau. Chame no WhatsApp, né? Eles são aqui de Santo André, galera. São aqui de Santo André, no telefone 11 95047 4859. O Milauau é carinho, higiene e estilo com alma. A galera lá cuida muito bem dos bichinhos, né, cara? Milauau, cara. Show. Show de bola. Bom, para quem tá ouvindo, Tiagão, e sente desconectado da própria saúde, qual o primeiro passo para reconectar corpo e alma, do seu ponto de vista, cara? O que o cara pode fazer hoje para começar a fazer alguma coisa para se reconectar, do seu ponto de vista? Cara, eu acho que, primeiramente, a vontade de sair daquele quadro, né? De reverter aquela situação, né? De dar o primeiro passo, né? E porque uma coisa é, cara, corpo e alma, corpo e mente, elas estão ligadas diretamente com aquilo que nós acreditamos, né? Eu digo em termo bem externo mesmo, eu digo de algo superior, né? De um poder superior, né? Algo celestial, né? Podemos dizer o nosso Criador, né? Claro. Então, assim, para que você tenha o chão que será colocado por ele, você tem que dar o primeiro passo, cara. Então, antes de você dar o primeiro passo, ele não vai colocar o chão ali para você. Mas você tendo essa iniciativa, ele vai preparar um caminho para você. Né? Então, não importa a circunstância, a condição dessa pessoa, ela tem que ter a vontade, né, de continuar a viver e de forma saudável, de uma forma benéfica para o físico, para o espírito, para a alma, né? Assim são os animais. Você já viu algum animal se suicidar? Já? Nunca vi. Nunca viu, né, cara? Nunca vi. Eles sempre lutam pela vida. Você nunca vai ver um animal esmorecer de uma forma que ele fala, eu não quero mais saber da vida. Não, ele vai lutar até o último minuto da vida dele. E nós deveríamos pegar esse exemplo desses animais, cara. Que são instinto, né? O instinto, cara, de sobrevivência, né? Não importa a situação que você se encontra, se você teve um problema, se você teve uma afecção, dê o primeiro passo, que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. E claro, Deus vai preparar tudo para você. Muito bom, Tiagão. Essa vai fazer a galera pensar, hein, meu? Com certeza, Essa meu vai fazer a irmãozão. galera pensar. Sim. Muito bem, Fabinho. Então vamos lá, meu irmãozão. É com você agora, hein? E para quem vive no corre-corre aí dos negócios, Fabinho, conta pra gente, cara. Qual é a dica número 1 aí que você pode dar? Assim, para manter a performance, né? Sem deixar a saúde de lado, cara. É a busca do equilíbrio aí, né? Você, primeiro, quando você está desenvolvendo o seu papel numa empresa ou na vida mesmo, né? Eu vejo que a gente tem que estar sempre muito preparado, estudando muito. Tem que estudar, não pode parar de estudar de jeito nenhum. Com certeza. Né? Estudando todos os as assuntos. Coisas vão mudando ali, vai tem que mudando, se renovando, se reciclando. Eu acho que o estudo hoje, ele vai te preparar para algumas situações, né? Certo. Estudar e tomar
essa iniciativa de cuidar mais do próprio corpo, né? Dificilmente você vai ver alguém desempenhar muito bem profissionalmente se ele não estiver cuidando do próprio corpo. Com certeza, dificilmente. Cara. Você já deve ter ouvido isso, cara. Tem um grande empresário que ele vai fazer uma entrevista com funcionários que vão entrar na empresa dele, ele já fala assim, você pratica algum exercício, faz algum esporte? Uhum. Se o cara falar não, ele fala tchau, não quero nem saber de você. Exatamente. Se o cara fala assim, não, eu pratico esporte, eu faço isso, bem-vindo então. Bem-vindo. Cuida da saúde. É a disciplina do cara. Exato. E ele vai ter disciplina no trabalho também. Vai. Então eu acho que a preparação do corpo para o trabalho é o primeiro. Eu acho que é a dica hoje, principalmente, onde o equilíbrio das emoções precisa ser cuidado. Se você não cuidar do seu corpo, eu acho que fica mais difícil de cuidar da mente. Você passou por isso, né? Passei por isso. Hoje você é quem você é devido ao cuidado que você teve ao seu corpo também. Exato. O meu corpo respondeu, Tiagão. Você produziu... Teve um momento que eu quase estourei, né, cara? Com problema intestinal, pô. Sim. Então você acaba... O corpo padece, não tem jeito. E aí você tem que dar uma segurada, assim. Não tem jeito. Então a primeira dica que eu dou pra qualquer um, tá cuidando da saúde, aí você vai desempenhar. Isso em qualquer área, né, cara? Boa, Fabinho. Aliás, Tiagão... Sim. A gente, né, então, pra se reconectar com corpo e alma, a gente começa com algo simples, né? Mexer o corpo. Sim. Então, mexer o corpo, sentir a respiração, encontrar prazer no movimento. E a natação, por exemplo, né? A natação é uma prática que une tudo isso, né? Com certeza. E aí, para unir tudo isso, a gente tem a galera da FF Sports, que tá aqui para ajudar a gente, né? Um abraço para a galera da FF Sports, especialistas em equipamentos para natação, né? Artigos para natação, onde os caras têm lá óculos, prancha, palmar, mochila, paraquedas de nado, escadas de agilidade, extensores e muito mais. Sim. E a galera da FF Sports está no mercado desde 2018. E eles, através do site, as vendas, né, no www.ffsports.com.br, o Instagram da FF Sports é @ffsports. Você também pode chamar no WhatsApp no 94723-2079. FF Sports, movimento também é saúde. Um abraço pro Chico da FF Sports. Aí, muito bem, Tiagão. Indo para o nosso encerramento aqui desse episódio histórico do Comets for Life. Sensacional esse primeiro episódio, Fabinho. Foi uma honra dividir essa mesa com você, trocar essa ideia. Muito bacana. Nossa, cara, que sensacional, meu irmão. E esse foi só o começo, hein, Fabinho? Só o começo, só o começo. Foi só o começo. Muita coisa maravilhosa virá pela frente, que vai fazer você refletir sobre os seus hábitos, vai fazer você pensar sobre os objetivos que você quer da sua vida e com certeza irão fazer toda a diferença nessa galera que está nos assistindo aí. Sem dúvida. Bom, e é claro, né, gente? Nada disso seria possível sem o espaço onde tudo isso aqui acontece, pessoal. Na Pub Produções. Pub Produções. Pub Produções, onde você consegue fazer as gravações de podcast, de cursos online, né? Conteúdos para cursos online, lives, enfim. Até se você tem uma banda, né, cara? Você tem aqui um estúdio bem profissional aqui, né? Sim. Equipamentos de primeira, né? Então, Pub Produções apoiando aqui o Comet Talks for Life. Muito obrigado a todos aí. É isso aí, galera. Um abraço pra galera, né? A Pub Produções, o Instagram, @pubproduções. Se você quiser chamar a galera para um bate-papo ali, pegar uma cotação, né, de espaço, né? O WhatsApp é o 11 98542 6640. Eles estão aqui na Almirante Tamandaré 218, no centro de Santo André. O nosso muito obrigado. Tiagão, recado final para quem está acompanhando o Comet Talks for Life. Recado final é o seguinte, é só o começo. É isso aí, é isso aí. Vamos que vamos. Muito bem. Para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, faça seus comentários. O Comet Talks for Life está na TV Comet no YouTube, na Vesa TV e no Spotify. Vem com a gente. É isso aí, galera.
em breve com o próximo episódio especialistas de primeira Comelt Tax for Life. Semana que vem tem mais. God bless. Tamo junto. Um abraço, pessoal.